Aleluia. Com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço ao nosso pastor por mais uma oportunidade que nos é dada para dar crescimento, para que a gente possa frutificar aquilo que o Senhor Glória a Deus. está nos dando. Aleluia. Que é a sua palavra, que é a sua sabedoria. E eu peço que os irmãos estejam com os ouvidos atentos, porque o Senhor tem grandes coisas para entregar nessa noite. Aleluia. Amém? Eu vou pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias em Lucas 24. Lucas, Glória a Deus. capítulo 24. Nós iniciamos do seu versículo 13. Que tem por título: Dois discípulos no caminho de Emaús. Aleluia. Amém? Aqueles que acharam, podem glorificar o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos iniciar as Escrituras no seu versículo 13, do capítulo 24. Amém? E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aleluia. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Irmãos, versículo 28. E chegaram à aldeia, para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Aleluia. Até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem é uma passagem que começa ali no seu versículo 13, dizendo que naquele mesmo dia, qual é esse dia? Esse dia é depois da morte de Jesus, 3 dias depois da morte de Jesus. Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha sido morto, mas ao terceiro dia, esses dois discípulos iam de volta para a aldeia que se chamava Emaús. Iam de volta para a aldeia chamada Emaús, tristes, abatidos, frustrados, porque o Cristo tinha morrido, porque ali tinha um ar de morte, ali, naquele momento, naquele dia, tinha um ar de frustração, porque o Cristo estava morto, já era o terceiro dia, e o Cristo ainda estava na sepultura. Aqueles dois discípulos voltam para o caminho de Emaús, conversando, eles iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, tudo aquilo que tinha acontecido. Jesus estava morto, Jesus que era a nossa esperança, Jesus que era o remidor de Israel, que eles acreditavam que Jesus estava ali para remir eles das mãos dos romanos, mas eles iam conversando, sucedindo, e aconteceu que eles indo, falando, Jesus chega no meio deles. Jesus chega no meio deles, e Jesus vem falando, perguntando um para o outro. O mesmo Jesus se aproxima e ia com eles. A notícia era de derrota, a notícia era de frustração, a notícia era que o Cristo estava morto e não tinha ressuscitado.
Mas esse mesmo Jesus que eles estavam conversando, entrou no meio deles e começou a conversar com eles pelo caminho. A gente vê que a notícia não era boa para esses discípulos voltando para Emaús, porque discípulo não é só você vir uma vez ou outra, não é só você estar uma vez na presença de Jesus e daqui um mês. Discípulo naquele tempo era seguir Jesus. Eles eram de Emaús, mas eles estavam em Jerusalém, porque onde Jesus estava, eles estavam. Muitas das vezes discípulo naquele tempo largava a sua casa, a sua família, a sua esposa, para continuar seguindo o Mestre, para continuar seguindo Jesus, porque eles acreditavam que Jesus era o Messias. Só que ali já era o terceiro dia e Jesus ainda estava morto. E eles voltaram com a notícia triste, saíram de manhã, voltando para Emaús, que era uma distância que a Bíblia diz que era uma distância de 60 estádios. Em outras traduções que era 12 quilômetros, alguns falam que era 2 horas e meia para chegar na sua casa. Mas a mesma Bíblia e o mesmo capítulo vai dizer que eles só chegam em casa de noite, saindo pela manhã. A notícia triste não é legal de se levar para casa. A notícia triste não é boa de se levar para casa, porque eles estavam voltando com a notícia que o Salvador estava morto. Imagine você chegar em casa 3 anos e meio seguindo Jesus Cristo, levando a notícia para sua família e para sua esposa. Não era ele. Ele não era o Salvador, porque ele não apareceu. É o terceiro dia e eu estou voltando com ele na sepultura. Ele está morto. Mas ao caminhar, a palavra vai dizer que ele estava caminhando, voltando. O mesmo Jesus entrou no meio deles. Mas Jesus não falou que era ele. Jesus caminhava. Mas o que é interessante, que eles estavam voltando. Mas enquanto eles estavam voltando, Jesus estava ressurgindo. A porta do sepulcro estava sendo aberta. A notícia estava se espalhando por Jerusalém. E eles estavam voltando, indo de volta para sua casa. Mas aconteceu no 15, que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Que pergunta? Um discutia com o outro. Nossa, entregamos nossa vida para ele e não era ele. Diz para mim que é mentira. Diz que não era ele. Diz para mim que a gente ficou 3 anos e meio seguindo esse Jesus e ele não é o remidor, ele não é o Salvador. É 3 anos e meio entregando a sua vida para Cristo, voltando com a péssima notícia para sua casa. Mas a péssima notícia vai gerar uma boa notícia, que Jesus já estava ressurgindo. Enquanto eles caminhavam, notícias boas circulavam. E na nossa vida é assim. A gente não vê, a gente só caminha, mas as notícias boas estão surgindo. Enquanto a gente caminha, a gente não consegue enxergar Jesus. A gente não vê Ele no nosso lado. Mas assim como esses discípulos não via que era Jesus, as notícias boas estavam surgindo. E muitas das vezes, irmão, a gente tem que entender que caminhar com Cristo, as coisas não é do nosso jeito. Aleluia. É do jeito dele. Ele vai aparecer da maneira dele, ele vai fazer do jeito dele. A Bíblia vai dizer que eles perguntavam um para o outro, e o mesmo Jesus se aproximou, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não pudesse conhecer Jesus. Jesus estava caminhando com eles, conversando com eles, mas os seus pensamentos eram naquilo que tinha acontecido. Era o que tinha acontecido que Jesus estava morto, acontecido que os problemas, que as frustrações estavam sendo maior do que os olhos deles para enxergar Cristo. E quantas vezes na nossa vida a gente põe um problema acima de Cristo? Quantas vezes na nossa vida o Senhor está do nosso lado e a gente está pensando no que aconteceu no nosso passado? Ele estava pensando no terceiro dia que Jesus estava sendo morto naquela cruz. Jesus estava usando uma coroa de espinhos, estava sendo açoitado, estava sendo crucificado. Era a cabeça deles, estava pensando nesses problemas, nos problemas que nos tiram o foco de Cristo, os problemas que surgem na nossa vida, que Jesus caminha conosco,
Mas muitas das vezes a gente não consegue abrir os nossos olhos e ver Cristo caminhando conosco, porque os problemas estão maiores do que a gente possa enxergar o Cristo que está caminhando conosco, que está falando conosco. Jesus ia falando com eles. A Bíblia diz que Jesus ia falando com eles. Então eles ouviam Jesus falando da palavra, mas não puderam conhecer que era Jesus. Por que não puderam conhecer discípulos que viviam com Jesus 3 anos e meio? Porque a má notícia que você tem no seu coração e na sua mente não deixa você enxergar que Cristo está com você. Que Cristo fala com você através da sua palavra, através da sua presença. A gente não tem o nosso coração aberto para ouvir a Cristo quando a gente está com os problemas. O problema na nossa vida, quando surge, a gente esquece que tem Cristo, a gente esquece que o Salvador está conosco. A primeira coisa que vem na nossa vida é resolver o problema. Mas a primeira coisa que os discípulos tinham que fazer era: vamos esperar o dia acabar, porque é cedo. E a gente já está indo com a notícia dessa. Disseram que viram ele, disseram que falaram dele, que ele tinha ressurgido, falaram que viram ele. Mas os discípulos não viram. Eu também não vi nada. Então eu vou levar essa notícia que falaram. Mas muitas das vezes o Senhor quer uma experiência conosco. Uma experiência para que a gente venha ver Jesus conosco. E qual é a experiência? A experiência era que eles não acreditavam que Jesus tinha ressurgido, que Jesus tinha ressuscitado, poderia ressuscitar. Eles levaram aquilo que chegou aos seus ouvidos. Falaram que ele não ressurgiu, que ele sumiu. Falaram que o sepulcro ainda está fechado. Mas eu vou levar essa notícia. Chegou no meu ouvido, eu vou levar. Mas eles não tiveram uma experiência com Cristo. Eles não tiveram experiência com Jesus. Eles ouviram falar e foram levar essa notícia. Só que a Bíblia vai dizer que ele lhe disse no 17: que palavras são que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondeis-no, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu peregrino? És tu sozinho em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela têm sucedido nesse dia? E ele lhe perguntou: oxi, quais? Não entendi o que vocês estão me perguntando. Por quê? E Jesus pergunta quais? Porque é melhor o Senhor dialogar, escutar aquilo que a gente está passando, do que ele vir só solucionar o seu problema. Ali os discípulos estavam voltando tristes, com a notícia de frustração, a notícia de tristeza. E Jesus chega no meio deles e fala: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão conversando? Qual é a notícia? Eu não sei ainda porque vocês estão tristes. Aí os discípulos vão dizer: e eles lhes disseram: as que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus o Todo-Poderoso. Mas assim como foi dito pelo pastor, para eles era um varão profeta, e o profeta morre. Mas Cristo vai continuar dialogando com eles, vai continuar conversando com eles, falando. Por quê? Porque Cristo quer ouvir da nossa boca, porque a gente está triste. Cristo diz: por que vocês estão tristes? Por que estáis tristes? E ele não fala que ele é o Cristo, mas a palavra vai dizer que o mesmo Jesus estava no meio deles. Mas por que eles estavam tristes se o mesmo Jesus estava no meio deles? E ele não disse que era Jesus. Porque Cristo quer caminhar conosco, ouvindo o nosso diálogo. Jesus caminha conosco enquanto não está falando dos nossos problemas. Ele quer ouvir o que você passa. Você está triste, Ele quer ouvir da sua boca. Você está amargurado, Ele quer ouvir da sua boca. Você está frustrado, Ele quer ouvir da sua boca. Você está entristecido porque a sua causa não foi resolvida, Ele quer ouvir da sua boca. Ele não chegou solucionando, falando que Ele era o Cristo,
mas ele continuou dialogando, continuou perguntando quais coisas, por que estão tristes? Glória a Deus. Jesus quer ouvir o meu e o teu clamor. Jesus, ele quer ouvir a minha e a tua tristeza, o que eu passo e o que você passa. Ali Jesus poderia ter falado: eu sou Cristo, eu já ressurgi. Mas não, ele fala: quais coisas? Se faz como se desentendido. Jesus chega no meio deles e fala: quais? E lhe disseram: lhe disseram: aqui diz respeito a Jesus do Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas o varão profeta, o profeta morre, assim como foi dito. Moisés morreu, Josué morreu, todos morreram. O profeta, ele vai morrer. Mas Jesus vai dizer no 25: e ele lhes disse: é nécios e tardos de coração para crer tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Opa, já mudou a conversa. Se eles falaram o profeta, Jesus falou: o profeta não, o Cristo padecesse. Era necessário que Cristo morresse para que eles pudessem ser remidos dos seus pecados. Não era ser remido das mãos dos romanos, porque Jesus não veio para libertar, vir com espadas batalhando contra o romano. Jesus veio para perdoar os pecados. Jesus veio para aquele que se arrepender ter salvação. Foi para isso que Jesus veio, para remir. Eles acreditavam que era Jesus que vinha para remir, mas remir das mãos dos romanos, não dos pecados. E Jesus veio para remir os pecados, os pecadores. Irmãos, ele vai dizer que aqueles homens eram nécios e tardos de coração, para que tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Era necessário que Cristo morresse, fosse ressuscitado. Mas às vezes, muitas das vezes, eles tinham amargura, eles tinham uma notícia ruim e não tinha mais esperança. Não tinha mais esperança que Cristo poderia ressurgir. E foi longa a caminhada para voltar para Emaús. Foi de quase um dia inteiro, chegando lá de noite. A Bíblia vai dizer que eles saíram pela manhã e chegaram na tarde, porque convidaram Jesus para entrar, porque estava muito tarde. Se era 2 horas o caminho, tristeza é para a gente levar uma notícia ruim para nossa casa. Tristeza é para a gente levar uma notícia ruim para aquele que nós amamos. Porque se Cristo, para eles, era o Redentor, Cristo era aquele que vinha para salvar, era aqueles que eles tinham a última esperança, porque eles viviam no meio dos romanos, viviam no meio dos mestres da lei. Cristo era a esperança que eles tinham. Esses 2 discípulos voltando para Emaús com uma notícia triste, uma notícia que não era agradável aos olhos, não era agradável aos ouvidos. Viram Jesus vindo caminhando com eles, mas aquilo que estava ofuscando a sua mente não deixou que eles pudessem ver Jesus com eles naquele caminho. Aquilo que fazia que a sua cabeça fosse revirada pelos problemas, pelas angústias, pelas frustrações, não deixaram que eles vissem Jesus na sua vida. A gente tem que dar olhos, a gente tem que abrir o coração para ver Jesus. Aleluia. Jesus está o tempo todo comigo e contigo caminhando. Muitas das vezes Jesus quer só uma oportunidade para ouvir a minha e a tua voz. Mas a gente tem que abrir os nossos olhos para conseguir ver Cristo. A gente tem que abrir os nossos ouvidos para conseguir ouvir Cristo. Jesus, ele veio ensinando naquele caminho a palavra. Ele veio ensinando as escrituras. Os discípulos vão dizer que ele veio ensinando as escrituras para ele, mas eles não conseguiram ver que era Jesus ali no meio deles. É difícil passar por um momento difícil na vida e não conseguir ter forças para ver Jesus na causa. É difícil você passar uma frustração na sua vida por aquilo que você não esperava acontecer e você conseguir buscar forças em Jesus.
porque Ele está do seu lado, mas a gente não consegue, porque as frustrações vai falar mais alto, vai querer falar, vai querer mudar a nossa mente, mudar a nossa fé, mudar a nossa esperança. A frustração vai sempre nos afastar daquilo que a gente confia. Jesus queria só ouvir a sua palavra, Ele não chegou para solucionar, falar que Ele era o Cristo, que Ele tinha ressurgido. Ele chegou no meio deles na metade do caminho, mas só que Jesus foi falando até chegar em Emaús, na casa desses 2 discípulos. Então, imagino eu a caminhada, o tanto de palavra que Jesus falou para eles das Escrituras, de tantas coisas que Jesus falou que tinha que acontecer. Não era necessário que eu padecesse, e como eles não conseguiram abrir os seus olhos para ver que era Jesus a todo tempo, é a dificuldade, a notícia, é a decepção, porque era uma decepção para eles esse Cristo não ressurgir. Era uma decepção para eles passar 3 anos e meio, chegar em casa com a notícia que Ele não tinha ressuscitado. Era difícil chegar em casa e falar: esposa, não era Ele o Cristo. Eu segui 3 anos e meio, vivi para Ele, busquei Ele, andei fazendo a vontade dEle, mas não era Ele, fui enganado. Mentiram para a gente e a gente está de volta. Era isso que eles estavam voltando para dizer. Então nunca queriam chegar em casa, foram chegar em casa já no final da noite, creio eu, de noite, já para chegar e dormir, de tão cansado, de tão angustiado, de tão triste, por causa daquela notícia, que o Cristo ainda estava morto. Mas a Bíblia vai dizer que chegando nessa aldeia, para onde iam, Ele fez como que ia para mais longe. Jesus chegou na casa desses 2 discípulos. Mas, chegando lá, Jesus fez uma proposta para eles. Que proposta? Como que Ele fosse para mais longe. Eu vou fazer uma proposta. Eu vou fingir que eu vou para mais, que eu vou para um lugar, para outro lugar, e vou ver se eles vão me convidar para ficar. Eu vim curando os corações deles de lá até aqui. A palavra vai dizer que esses 2 discípulos falam que a palavra ardia nos seus corações. Então, se ela ardia, eles sentiam a presença de Deus. Então, Jesus ia falando com eles, mas Jesus não se convida para ficar. Jesus faz como se vai, mas Jesus sabia que ele poderia ser convidado. E nessa noite, quantas vezes a gente convidou hoje Jesus para ficar conosco? Aleluia. Quantas vezes na nossa vida a gente convida Jesus para permanecer na nossa casa? O mesmo Jesus fingiu que ia para mais longe, só que eles os constrangeram dizendo: fica conosco. Aleluia. Um cristão geralmente, se ele vê Jesus, ele fala: não vai embora não, fica conosco. Já é tarde, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Então convidaram Jesus para ficar. Quando a gente ouve a palavra do Senhor e ela arde no nosso coração, a sua palavra, a gente convida para que Ele entre na nossa casa, para que Ele não só entre, mas a palavra vai dizer que ao entrar, Ele entrou para ficar com eles. Aleluia. Ele não entrou para ser convidado para passar uma noite, Ele entrou para ficar. Jesus, quando Ele é convidado, Ele não vem só fazer uma visita, Ele vem e entra para ficar, porque Ele quer fazer morada na nossa vida, Ele quer fazer morada, Ele quer direcionar o meu e o teu caminho, Ele vem para solucionar os nossos problemas. Esses discípulos tristes vieram amargurados, mas tiveram uma boa notícia, que o Jesus tinha ficado e que outra, Jesus já tinha curado eles no caminho, só que ainda com olhos fechados. Estranho, eles convidaram, fica, mas os olhos ainda estavam tampados. A Bíblia vai dizer também que aconteceu no 30. Jesus entra para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Irmãos, eu imagino porque abriu os olhos desses discípulos. Cristo Jesus, aleluia, entrou. Tradição
diz os estudiosos judaica, naquele tempo, que quem servia o pão era quem era o dono da casa. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus foi convidado para entrar dentro da casa. Glória a Os Deus. discípulos, não, Senhor, vem, entra, fica conosco. Jesus entra para ficar e pega o pão, parte o pão, mas só os olhos só se abrem quando ele parte o pão. Por quê? Porque aí vem muitas teologias, muitas coisas, mas por que abre os olhos? Porque a caminhada com Cristo, todos os lugares que eles caminhavam com Jesus, quem partiu o pão era Jesus. Aleluia. Se eles estivessem na Judéia, Jesus cortava o pão e servia. Em Jerusalém, Jesus cortava o pão e servia. Na Galiléia, na Samaria, Jesus cortava o pão e servia. Aleluia. Era costume. O Senhor está na casa, Ele que vai partir o pão. Glória Só a que Deus. nós convidamos um homem para entrar na nossa casa. E ele pegou, abriu, partiu o pão e deu para a gente. Opa, estranho. É ele. A palavra vai dizer que tinha um espertinho lá. Tinha um espertinho que diz assim: aconteceu que partindo o pão, abençoou-lhes Deus, e abriram-se os olhos. Então os olhos, e conheceram a ele, e desapareceu-lhe. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Porventura, quando ele veio falando lá da onde ele nos achou, meu coração já não estava ardendo? Aleluia. Porventura, eu já não sabia? Tu sabia, pastor? Que o meu coração estava ardendo lá desde o começo, mas eu não sabia que era ele, mas já ardia lá? Aleluia. Jesus já veio fazendo seu coração ser curado. O meu caminho ardia, só que eles não puderam ver, porque a angústia, a tristeza, isso tem uma resposta. Jesus já estava fazendo seu coração arder, mas mesmo assim, sabendo que a palavra ardia no seu coração, eles não tiveram olhos para ver Jesus. Mas ardendo seus corações, eles vão dizer: eu sabia que era ele, ó. Eu sabia, porque lá no começo o meu coração já estava ardendo. Aleluia. Lá no começo, quando ele começou a falar das escrituras, eu falei: não, meu coração está ardendo. É ele sim, é ele que estava aqui. E na mesma hora, esses dois discípulos, no 33 diz: aí na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregando os 11 e os que estavam com eles. Na mesma hora que receberam a notícia que era Jesus, opa, vamos voltar para Jerusalém, porque ele está vivo. Aleluia. Ele não está morto. A notícia de Jerusalém para Emaús era tristeza, dor. A notícia de Emaús para Jerusalém: ele está vivo, ele está ressuscitado. A notícia de Jerusalém para Emaús: o Cristo com coroa de espinhos. De Emaús para Jerusalém, o Cristo da coroa de vida eterna. Gente, o Senhor nunca desampara os seus. Aleluia. Eles foram com a notícia ruim até Emaús. Chegando em Emaús, voltaram com a notícia boa, que Jesus tinha ressuscitado. O Cristo ressurreto tinha ressuscitado, e era ele que tinha aparecido. E quando os seus corações ardem, eles correm para Jerusalém. Aleluia. Por que eles correm? Porque notícia boa tem que se espalhar. Aleluia. Notícia de Cristo que ressuscitado, que salva, que transforma, que liberta, tem que se espalhar. O coração, quando arde, quando o seu coração está ardendo, transbordando, não guarde só para você. Leva para o seu irmão que precisa de cura, que precisa de restauração, que precisa de libertação, que precisa de Cristo, porque caminhar sem Cristo não tem direção, mas com Cristo você caminha na direção, a direção que leva à salvação, que leva à transformação, que leva à conversão, porque tem que se converter para permanecer com Ele. Não é só vir uma vez, só clamar uma vez, achar que Cristo já está na tua vida fazendo mil maravilhas, mas temos que ser discípulos, seguir, permanecer, buscando, orando, clamando um pelos outros, porque somos filhos de Deus. A notícia era boa, já não era a mesma, já não era uma notícia mais triste. Eu vou voltar
correndo agora. Notícia boa, eu vou contar correndo. Eu vou para lá e vou falar, ele ressuscitou. Aleluia. Eu vou voltar correndo, meu coração está salpicando, e eu vou falar, ele está vivo. Eu vi lá em Maús, ele estava morto. Era o Cristo que estava na sepultura, mas eu vou voltar para Jerusalém falando, ele está vivo. É ele, meu Salvador. É ele que vai nos remir dos nossos pecados. Sim, irmãos, é ele. No caminho, na dificuldade, Jesus já estava com eles. Jesus aparece dizendo, não dizendo, Jesus não vem, não fala, mas só um agir de Jesus. Aleluia. Irmãos, detalhe, olhos para Cristo, ouvidos abertos para Cristo. Jesus não disse que era, ele fez um ato de fé, um ato de misericórdia. Vou dar o pão, ele vai saber que sou eu, porque eu caminhei, falei das escrituras, ele não deu ouvido, mas ele vai saber que eu que estou na casa porque eu parti esse pão. E esse pão vai dizer que era eu, porque eu estou como visitante. Mas se ele me convidou para entrar, eu faço nele morada. Glória a Deus. Se ele me convidou para permanecer, eu não vou sair mais da casa dele. É eu que vou direcionar a vida dele, é eu que vou fazer ele caminhar agora sobre a minha direção. O coração dele ardia lá no começo, ele está sentindo. Agora, ele vai lá dizer, vai se reunir. Vou me reunir com os discípulos. Porque notícia boa a gente tem que compartilhar. Glória a Deus. Compartilha. Notícia boa. Notícia que leva Jesus à vida dos irmãos que necessitam, que precisam. Tem que ser compartilhada, irmão. Glória ao Senhor Jesus pela sua misericórdia e pelas suas direções. Por levar essa palavra que foi há um pouco tempo falada a 15 mil pessoas em lugares diferentes. Glória ao Senhor, porque é Ele que salva. Quanto mais chegar em corações que vão arder, mais alegres esses discípulos ou esses seguidores de Jesus vão ficar. Notícia boa vai comer. A notícia era de tristeza, não chegou neles, eles estavam voltando. Mas quando a notícia foi de alegria, foi que ele tinha ressuscitado, eles não foram caminhando devagar. Saíram de manhã, chegaram à noite, mas quando voltaram, chegaram em menos de 1 hora, creio eu. Aleluia! 2 andando e correndo 1 hora. Glória a Deus. Eu saí de manhã, eu vou levar essa palavra para minha esposa triste que ele morreu. Ele já não é mais um Cristo, ele era só um profeta. E os profetas morrem. Todos os profetas que veio antes morreram, ele vai morrer também. Ele morreu, falou aquilo que tocou no nosso coração, a gente creu que era ele. Vou levar essa notícia para minha esposa. Quando eu chegar em casa, ela vai me perturbar, porque eu passei 3 anos e meio fora da presença dela, seguindo Cristo, e não era ele. Mas quando ele chegou em casa, ele não chegou sozinho, irmão. Ele não chegou em casa sozinho, porque Cristo encontrou eles no meio do caminho. Você está seguindo uma direção contrária. Era para ficar em Jerusalém, eles estavam indo para Emaús, mas Jesus não deixa você caminhar contra a sua vontade. Aleluia. Jesus te encontra no meio do caminho e faz você voltar para onde Ele quer que você esteja, aonde quer que você tem que estar. Jesus encontra no meio do caminho, leva até sua casa e mostra na sua casa que Ele é o Cristo, para que a sua esposa não fique triste e venha não só crer, mas também venha ver que eu que estava lá. Jesus, o nosso remidor. Jesus, que muitas das vezes aqui foi pregado, que tem 2, tem 3, Jesus habita no meio e começa a falar, porque aquilo que a gente fala entre nós dois, não é só nós dois, já é o Espírito dele no meio da gente falando. Aleluia. Esse Jesus que é glorificado em glória. Esse Aleluia. Jesus que é poderoso. Esse Jesus que é maravilhoso. No 34, os quais diziam: já não morreu. 34 vai dizer: ressuscitou. Aleluia. Quem está com a Bíblia na mão? Quem está com a Bíblia na mão? No 34, ele vai dizer. Quem pode ler comigo, por favor? No 34.
os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Verdadeiramente o Senhor Aleluia. está ressuscitado. Já não é mais uma notícia que chegou até mim que ele estava morto. Agora eu sei que ressuscitou verdadeiramente. Já não é mais uma notícia. Muitas das vezes, irmão, é necessário você e eu passar por uma experiência própria, porque eles ouviram uma experiência que Maria, que fulana tinha visto, que ele tinha ressuscitado, que 2 anjos apareceram, mas só foi uma notícia. Aí Cristo fala: já não é mais necessário ele passar por uma notícia. Agora eu tenho que passar por uma experiência. Eles vão passar por uma experiência agora. Qual a experiência? Ver que eu estou com eles. Ver que eu vou com eles. Ver que chegando lá, sou eu que estou levando eles. E que chegando na sua casa, eu também estou com eles. Muitas das vezes, a gente tem que ter no nosso coração uma experiência. Você já ouviu experiências que fulano recebeu do Senhor, que recebeu cura, que recebeu um milagre, que recebeu uma bênção, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: é necessário você e ele ter uma experiência. É necessário que de madrugada ele venha e toque seu coração e diz: levanta, ora, clama, chame, busque, vem sentir o meu Espírito Santo na tua vida, vem sentir uma experiência comigo na tua vida. É necessário que nós tenhamos uma experiência com Jesus. É necessário, porque eu ouvi falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus transforma. É fácil, mas difícil é a gente buscar ter uma experiência. É difícil a gente clamar, ajoelhar de manhã cedo, de madrugada, de dia, de noite, na tribulação, na aflição, no deserto, no vale. A gente passando toda dificuldade, é difícil, mas o Senhor quer uma experiência comigo e contigo. Aleluia. Às vezes está chegando a hora da tua experiência, irmão. Glória a Deus. O Senhor tem preparado experiência para que o povo dele venha crescer, para que já não venha mais só ouvir, mas que venha ver. Porque ele quer ter uma experiência conosco, uma experiência que ele já não vai nós já não vai mais ver, mas nós vai sentir que ele fez, porque a gente estava presente. Glória a Deus. E eles viram que a notícia que Jesus ainda estava morto, Jesus ainda estava no sepulcro, e já não era mais um remidor, era um profeta, já não estava mais vivo. Mas aí Jesus falou: não, como assim? Então eles têm que sentir uma experiência, eles têm que sentir eu lá, eles vão sentir eu lá, eles não vão ficar só ouvindo, achando que aconteceu, mas eles vão passar por uma experiência própria. E a experiência foi ver o Senhor no partir do pão. Abrir os seus olhos. Os olhos estavam fechados, amargurados, tristes. Quando Jesus parte o pão, seus olhos se abrem e vem a alegria e o coração começa a arder. Glória a Deus. Jesus, tu abre, tu corta o pão e dá para um e para outro. Eles vão saber, vão falar: eita, tinha mesmo lá. Era ele o tempo todo. Ele não deixa a gente voltar só. Glória a Deus. Jesus é bom na nossa vida. Ele é glorificado, exaltado. A notícia que se espalhava era de tristeza, mas depois que Jesus mostra para esses 2 discípulos, era uma notícia de alegria, uma notícia que todos ali em Jerusalém, creio eu, que esperava que Jesus ressuscitasse, estava esperando esse momento, mas não tinha visto. Mas quando Jesus aparece para para 2, para os discípulos, aí começa a circular a notícia boa. A notícia que verdadeiramente ele era o Cristo. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. Agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa de pregar a sua palavra. E espero que eu não sou teólogo, não sou professor, nem nada. Eu falo aquilo que o Senhor bota no meu coração. Eu não venho inventar palavras aqui, eu não venho falar bonito, eu falo da minha maneira, que creio eu que da maneira mais simples a gente leva a palavra para casa.